Meus irmãos, boa noite para o Centro Espírita Templo do Silêncio e bom dia para os nossos irmãos do Centro Espírita Irmão de Luz. Primeiro vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso dessas casas co-irmãs que possa envolver todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, que vão ouvir essa mensagem de amor, guiada pelos mensageiros do Cristo, hoje, sábado, às 19 horas, e outra instituição amanhã, às 9 horas da manhã. Que os mensageiros espirituais do Grupo Templo do Silêncio, do Irmão de Luz, essas casas co-irmãs, onde esses mensageiros trabalham nos auxiliando, sempre de uma forma amorosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e por toda a eternidade. Senhora nossa, que esta prece possa envolver todos nós, os habitantes do planeta Terra, que estamos passando por essa pandemia, essa enfermidade, que nós sabemos que pode ser até kármica para o nosso planeta Terra, porque nós, os seus filhos, a grande maioria, ainda estamos rebeldes diante das leis divinas e naturais de Deus Pai Todo-Criador. E como existe a lei de destruição, onde tem os fenômenos dos cataclismas, os furacões, os vulcões, os terremotos, os maremotos, os acidentes de grandes proporções e também as enfermidades, que cada um de nós, em todas as nações do planeta Terra, principalmente nós no Brasil, aqui na Bahia, possamos orar, pedir clemência a Deus para que nos ajude, nos fortaleça, e a todos os nossos irmãos, que os benfeitores do Cristo, que estão se desdobrando no mundo espiritual, possa receber as nossas emanações de pensamento de amor para higienizar o nosso planeta e o mais rápido possível nós possamos sair desta praga que está através desse vírus atacando a população em massa. Mas todos nós, os espíritas, já sabemos que isso é uma forma, uma maneira que Deus tem para reeducar os seus filhos, que os que já desencarnaram, os que vão desencarnar, possam ser recebidos no mundo espiritual pelas equipes dos mensageiros do bem, e de acordo com o merecimento de cada um, dê o seu destino para que receba o socorro. Meus irmãos, hoje o nosso tema de estudo é o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O item 9, mas que está inserido do 8 e do 10. Para que nós possamos nos informar
acerca do tema que é fora da caridade não há salvação, nós fomos ao dicionário ver o significado de verdade. Verdade pode ter vários significados, desde seu caso. Está de acordo com os fatos ou a realidade, ou ainda ser fiel às origens, a um padrão. Nos mais antigos abrangiam o sentido de felicidade, a constância em atos, palavras e carta. E a palavra salvação é um termo que genericamente se refere à libertação de um estado ou condição indesejável. O conceito de salvação eterna é a salvação celestial ou a salvação espiritual, que faz referência da alma pela qual se livra de uma ameaça eterna que o esperaria depois da morte, através do ato que cada um buscou para si próprio. Então, o nosso tema, fora da caridade não há salvação, seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também é exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o direito da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, quando o ciclo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos mais elevados, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma relativa proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, quanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria um antagonismo igual às outras religiões. Então, todos nós sabemos que esses ensinamentos estão nos trazendo a realidade, porque na Terra é dito que existe mais ou menos 4.000 e poucas religiões. E a grande maioria de todas elas, as religiões, as filosofias religiosas, o sincretismo religioso, todos eles querem ter o dom da verdade. Todos eles acham que a religião dele é a mais séria, é a mais verdadeira, é a que Deus deixou de legado somente para eles. E a dos outros não vale nada, não serve nada. É por isso que nós vemos, ainda hoje, no século XXI, após a passagem do Cristo na Terra, as guerras ditas santas, como diz Emmanuel e Joana de Ângeles, que de santa não existe nada. O que existe
são os interesses perversos dos homens ou a ignorância para buscar e tirar proveito. E aí eles passam a mercantilizar os ensinamentos de Deus para reafirmar a sua fé às ovelhas que estão perdidas. Nós vamos ver que na Igreja Católica existe o céu, o inferno e o purgatório, que são três formas distintas de punição para todos aqueles membros da sua facção religiosa que cometeram, segundo eles, os pecados. Mas nós sabíamos que antes da chegada do Cristo na Terra, havia um grande abuso dos poderosos, porque rei, rainha, grandes fazendeiros, empreendedor, comerciantes, eles abusavam, eles matavam, eles estrupavam, eles esquartejavam, eles faziam as piores atrocidades com os seus irmãos, sem nenhuma piedade. Mas eram religiosos. E por que eles faziam isso? Porque quando ele se dirigia à autoridade daquela época religiosa, eles estipulavam que ele rezasse tantas Ave-Marias ou Pai Nosso quanto fosse necessário, e aí a Igreja Católica cobrava uma determinada quantia de acordo com os tipos de crime que aquelas criaturas tinham cometido. E aí eles pagavam e pensavam estar ressarcido de todas as penalidades das leis divinas e naturais de Deus que está incinta no íntimo de cada um de nós. Então nós podemos ver que sempre houve abusos de maus religiosos, cada um impondo a sua vontade sobre as suas populações, aos seus comandados, porque havia todo o interesse naquela época, como ainda há hoje. Nós sabemos que não é religião nenhuma que vai salvar o homem, tornar ele caridoso. Não é religião nenhuma que vai fazer com que ele fique livre de todas as atrocidades que ele cometeu contra os seus irmãos, os seus adversários, os seus amigos ou os seus inimigos. Eles conheciam, mas não da maneira que nós conhecemos, que existia a vida futura, mas eles só olhavam, visavam a vida materialista. Então, se Deus fosse perdoar ou liberar dos karmas que cada uma dessas criaturas criou para si, cometendo atrocidades, ele não seria o bom, o poderoso, né? Como a doutrina espírita nos mostra, o Pai caridoso, que nos dá tantas oportunidades quanto seja necessárias para nós redimirmos das nossas imperfeições, das nossas faltas, das montanhas que nós criamos para nós mesmos e que muitas vezes atribuindo ao outro a nossa infelicidade. Nesse capítulo, no início, tem a parábola do bom samaritano que nos mostra que verdadeiramente, com certeza, as afirmações do Mestre Jesus e que o apóstolo Paulo trouxe para nossos ensinamentos demonstra claramente que não é por estar dentro de uma religião que o homem vai tornar-se melhor.
ele tornará-se melhor se ele observar os princípios daquela religião, os princípios básicos, com vontade de buscar o seu crescimento, com vontade de se modificar, de ver se aqueles ensinamentos estão de acordo com o que a ciência fala ou vai de encontro à ciência, porque o espírito é o ser inteligente do universo. Nós, os espíritos, encarnados ou desencarnados, somos críticos e reflexivos. Então, nós poderemos ver, deduzir o certo do errado. E para provar isso, nessa parábola, quando Jesus falava da caridade e os apóstolos querendo tentá-lo, procurou saber como é que eles iriam achar a salvação. E aí Jesus pergunta a eles, devolve a pergunta a ele, né? Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e coloca as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: Vinde vós que foste bendito de meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado, o início do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojaste, tive nu e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e me visitaste, ou foi me ver. Então eles questionaram o mestre, perguntando: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, nos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nos vimos sem teto e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então aí é nos mostrado quantas maneiras de praticar a caridade nós temos, do início ao final do Evangelho. É sempre mostrado a importância, a condição incondicional que é a caridade para a salvação das pessoas, ou seja, dos espíritos encarnados ou desencarnados. E nesse inicial aqui, Jesus mostra quanto Deus é justo. Por isso que ele disse que não veio destruir a lei. Ele veio aperfeiçoá-la. Ele veio simplificá-las, aquelas que já existiam na terra. Tanto é que ele aproveitou de Sócrates, lá da Grécia Antiga, 22 questões que Sócrates ensinava ao seu povo. Então, ele veio destruir aquilo que estava contido materialmente, colocada pelos homens, dizendo que era ensinamentos de Deus. E Jesus aí veio e aperfeiçoou-lo.
aperfeiçoá-la. Mas ele deixou bem claro para cada um de nós que existe a vida futura e todos aqueles que cometer atrocidade contra os seus irmãos, seus semelhantes, eles serão chamados ao crivo da lei. Ele nos afirma dizendo: ninguém sairá da terra sem antes pagar o ponto do ir ou o ponto do J. Meus irmãos, aí é que está a salvação de cada um de nós. É a nossa consciência. A verdade é do Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai sem antes passar por mim. Porque ele é o dirigente máximo, ele é o governador do planeta Terra. Então, enquanto nós estivermos com montanhas diante de nossos ombros, nós iremos permanecer aqui até que aprendamos a sermos caridosos, caridosos em essência. E aí nós vemos mais adiante, como eu falei na parábola do samaritano, que não é por estar dentro da religião que o homem vai ser salvo. É preciso que ele vista a camisa, como diz os espíritos. Ele deixe a doutrina adentrar nele. No nosso caso, né? A doutrina dos espíritos, dizem. Ele nos diz que é através do esforço que cada um de nós fazemos para nos modificarmos que nós iremos obter, né, melhoria intelectuais e principalmente a moral. Porque o que conta no mundo espiritual é a moral. E aí a gente vê que tem muitos religiosos, como ainda hoje aqui na Terra, no Brasil, na Bahia, que são verdadeiros falsos profetas, porque eles professam erroneamente, enganando os seus irmãos. E a salvação não vai ser por eu estar dentro da igreja, dentro de religião nenhuma específica, se eu não quiser absorver aqueles ensinamentos para eu me tornar um homem de bem dentro da sociedade. E aí, na parábola que todos nós conhecemos, Jesus, quando eles questiona, né? Jesus aí conta essa historinha para ele da parábola e diz que um homem ia descendo uma rua, ia andando pela rua, foi pego pelos marginais, deram-lhe uma surra, o feriram, levaram todos os seus pertences e o deixou caído de um lado da rua. E aí passou um padre, olhou e seguiu o seu caminho, foi embora. Veio depois o outro irmão, também religioso, e passou, o samaritano passou pelo outro lado da rua também e olhou e seguiu o seu caminho. E aquela criatura, que era tido como uma pessoa, na visão desses dois outros religiosos, como uma pessoa incrédula, como uma pessoa que não prestava na sociedade deles, ele foi o que demonstrou ser caridoso, porque foi ele que era visto como ser étrico, que não servia para nada, que não tinha amor no coração, que parou, ficou conduído do irmão, limpou as suas feridas,
colocou no seu animal, que era o meio de transporte daquela época, levou até uma estalagem, seria uma pensão, um hotel hoje, uma casa de repouso, e deu dinheiro ao dono da estalagem ou da hospedaria e disse: olha, cuide dele como se fosse cuidar de mim. Quando eu retornar, eu lhe ressarcirei o gasto que você tiver mais do que o valor do dinheiro que ele tinha dado para que o rapaz fosse bem cuidado das suas feridas. E aí Jesus questiona eles, perguntando: qual foi deles o que praticou a caridade? E aí eles vão dizer, né, que foi aquele homem que era o elétrico, que era o homem que, para eles, era despojado, não tinha misericórdia, não tinha amor ao próximo, mas ele não. Ele fez a caridade, como a irmã Rosália nos convida. A caridade foi bem feita. Ele pegou, ele tratou, ele cuidou, ele lhe transportou, hospedou e voltou para visitá-lo. Então, esta criatura, que para os outros, que eram religiosos e que deveria ter o dom moral de ajudar o outro, eles não fizeram isso. Como muitos de nós também ainda hoje não fazemos, muitas vezes por medo, pela violência que nós estamos vendo hoje, mas nós, se não quisermos fazer com os conhecimentos que nós já temos da doutrina espírita, da vida futura, da imortalidade da alma, que nós temos que fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, como fez o samaritano, nós estamos criando as nossas caminhadas. Estamos treinando para o bem, para o amor e para a caridade. Nós estamos nos tornando melhor do que nós éramos antes, porque já é uma forma caridosa. Olha quantas maneiras Jesus nos mostra que nós poderemos fazer a caridade. Quando ele professa aquelas palavras e que os apóstolos e os poderosos da época ficaram sem entender. Então, é o que o irmão Dulce aqui na Bahia, que se viu, né, de demonstração, de amor imenso para os seus irmãos que sofria, para nós os baianos, os brasileiros, para as pessoas do mundo. Era uma religiosa católica, a Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco, Medrado, tantos homens e mulheres que às vezes não se identifica com religião nenhuma, mas que têm um grande amor no coração. É esse amor que Deus quer que nós possamos expressar, porque quando nós fazemos ao outro, ele deixou bem claro, é a nós mesmos que nós fazemos. E Amélia Rodrigues, ela nos chama a atenção dizendo que a cada ato de amor que nós praticamos, nós tiramos uma multidão de pecado, como disse Jesus aos seus iniciados. Ela diz que quando a gente dá um bom dia, uma boa tarde, quando a gente vê alguém caído lá sofrendo, a gente ligar para algum órgão que possa socorrê-lo, ajudá-lo, quando a gente não tem nada para dar, a gente possa fazer a oração, que tudo isso, ouvir uma pessoa, conversar com uma pessoa, orientar uma pessoa,
ela diz que tudo isso são atos de amores, são caridade que nós muitas vezes estamos fazendo e não observamos, não paramos para pensar, porque os Espíritos diz que Deus, ele observa as nossas ações. Se elas forem benévolas, o bem, o amor e a caridade vem intensidade bem maior para mim. Se eu pratico o mal ou eu deixo de fazer o bem, como o levita fez, como o padre fez, mas o samaritano não. O samaritano ganhou bônus no mundo espiritual. Ele demonstrou, ele deu uma lição de moral para os religiosos daquela época e para todos nós que venhamos a tomar conhecimento dessa historinha que Jesus contou para nos ensinar. Porque a metodologia de Jesus era ensinar através das parábolas, era fazendo comparações muitas vezes absurdas para que o povo pudesse compreender. Porque no tempo que ele esteve na terra, hebraico, não existia grafia, palavras, como nós temos o ABC, os chineses, os egípcios e outras etnias milenares. Ele não tinha. Então, Amélia Rodrigues diz que ele tinha que fazer aquelas comparações com as coisas que eram conhecidas. E com isso, nós podemos perceber nos nossos ensinamentos aqui que fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque vai de encontro a todos os ensinamentos de Jesus. Fora, o Espiritismo também é trazido para nós, né? O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria também em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Por quê? Porque os espíritos nos informam que a doutrina dos espíritos, ela é uma tríade. Ela é filosofia, ela é ciência exata e ela é uma religião diferente das outras, porque ela não tem hierarquia rígida, como a Igreja Católica tem, do Papa, o cardeal, o bispo, o arcebispo, o padre, aí vai descendo a freira, os diáconos, e aí tem essa hierarquia. Os evangélicos têm o reverendo, o pastor, e por aí vai. E a doutrina espírita não. Ela é simplória. Todos aqueles com conhecimentos intelectuais ou não, que venha a estudar o seu Pentateuco, ele vai adquirindo os conhecimentos, inserindo em si, e qualquer um pode professar esses ensinamentos de Deus, que veio através dessa terceira revelação, que nos fortalece, nos conscientiza, mostrando que existe a vida futura. Existe um julgamento no mundo espiritual e o juiz, o promotor, o desembargador, o carcereiro que vai nos punir
somos nós mesmos, é a nossa mente, a nossa consciência. Porque se nós violarmos o nosso livre-arbítrio, andando para o lado do materialismo ou praticando o mal, eu vou me comprometendo espiritualmente. Eu vou ficar estacionário. E um dos maiores exemplos que nós temos é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele tinha as convicções religiosas dele, que ele achava, foi ensinado a ele aprendeu aquilo e ele subjugava os seus irmãos de outras religiões como os cristãos. Saía com seus exércitos pelos desertos, pelas cidades, para matar, para prender, para subjugar, se comprometendo, ficando um espírito praticamente estacionário. Mas olha como Deus é um Pai tão caridoso, tão perfeito, que o chamamento de Jesus, repetindo a palavra 3 vezes, Paulo, por que me persegue? Por que me persegues? Por que me persegue, Paulo? E os evangelistas dizem que ele caiu do cavalo, ajoelhado ao pé do Cristo, que o exército todo tomou aquele choque traumático e ele cai cego momentaneamente. E o Mestre Jesus o encaminha a ele à casa do caminho, para que ele fosse lá procurar o irmão, tomar um passe, e 3 dias depois ele reconstituísse a sua visão. E Paulo, ele relata, parece que é na carta aos Coríntios, o Heteronocense, que quando ele caiu do cavalo, ele já percebeu que ele tinha renascido em um outro homem, com novas reformulações, com novos pensamentos, com novas teorias. E aí o que ocorreu? Essa misericórdia divina de Jesus, buscando dar a salvação àquela criatura, porque ele sabia, ele viu nele que ele podia ser um dos seus ícones do cristianismo. E Paulo de Tarso é considerado um dos grandes apóstolos do cristianismo antigo, segundo Emmanuel. Então nós, meus irmãos, estando em uma religião, percebendo, vendo que ela vai de encontro às ciências, sendo crítico e reflexivo, como eu falei, nós poderemos modificar para uma que a gente veja que prova tudo que a ciência fala. E vai mais além. Essa doutrina maravilhosa, ela não tem a capacidade de impor a nenhum dos seus adeptos a se transformar, a ser espírita. Ela deixa que cada um, estudando o Pentateuco, as obras acessórias, busque a sua reformulação. Ela dá as bagagens, ela nos fornece as ferramentas para que nós possamos observar, analisar, ver os pró dos contra. A ciência está do lado do que se fala? Existe a imortalidade da alma? Existe o espírito estacionário? Existe a verdade plena na Terra? É óbvio que não. Jesus diz que Deus não deu o dom ao homem aqui na Terra, um planeta de prova e expiação, um planeta doente onde nós nos encontramos, a sermos
os donos da verdade. A verdade é dos espíritos iluminados, aqueles que estão na primeira ordem da escala espiritual que Kardec conseguiu conceber através da linguagem dos ensinamentos que essas criaturas passavam para ele. Porque a verdade hoje de uma pessoa não é a verdade da outra. O progresso está aí. A Terra está em um processo evolutivo. Nós já estamos saindo da prova e expiação para a transição. É por isso que está ocorrendo esses fatos que às vezes nos chocam, mas é uma maneira de Deus acelerar o processo, tirando aqueles que não estão se adaptando às novas ciências, aos novos conhecimentos, para que eles possam seguir o seu caminho no mundo espiritual e dar oportunidade que outros mais evoluídos do que nós reencarnem assim, aqui. Essa é uma maneira da higienização, da moralização do nosso planeta. Porque ninguém cresce porque o outro quer que ele cresça. Cada um de nós iremos crescer se tivermos vontade, coragem. Aí nós iremos seguir. Mas queira ou não, será o fim de todos os filhos de Deus. Quando Jesus disse, nenhuma de suas ovelhas serão perdidas, é porque existe a vida futura. E Deus dará tantas oportunidades quanto seja necessária para que cada um de nós voltemos do ponto aonde paramos para nos melhorarmos, para aprender a amar. Fazer caridade é ter amor ao próximo. Quando nós fazemos a caridade, o maior beneficiado, os melhores beneficiados e os maiores somos nós. Quando a gente vê um irmão nosso chorando, sofrendo, e agora nós estamos vendo aqui na atualidade o que o Brasil está passando, né? Cada um, governo federal, governo estadual, o municipal, cada um, principalmente os estaduais e municipais, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, estão impondo a nós a nos submetermos à determinação que eles estão querendo, que eles acham que nós deveremos fazer. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele combateu mais. Foi os falsos religiosos e os falsos políticos. Eles não estão dando o direito de cada um usar o seu livre-arbítrio. Nós estamos vendo a briga incessante de médicos que dizem que esse remédio salva, que esse remédio cura, mas aquele governador, aquele prefeito, por não ser simpatizante ao presidente da República, diz que quer salvar a vida e deixa os seus irmãos perecerem, morrerem, para ganhar mais fundos financeiros para os seus municípios. Mas Deus está atento. Então nós vemos que a verdade de um não é a verdade de todos. Porque a nossa verdade é ilusória, é igual à nossa felicidade. Aqui na Terra ela é transitória. A verdade verdadeira, quem trouxe para a Terra foi o Cristo. Ele fez todos os tipos de caridade, deixou o seu legado aí para o nosso aprendizado, e ele nos disse, eu vim e venci. Se Jesus veio e venceu, todos nós poderemos. Quando eles nos atribuem essa gratidão,
esse estímulo, dizendo: vós sois deuses. Tudo o que eu fiz, eu faço, vós poderão fazer muito mais ainda. Como? Observando os ensinamentos de Jesus, seguindo as suas pegadas. Aí nós iremos nos tornar homens melhores e seremos caridosos. E para finalizar, meus irmãos, na instrução dos Espíritos, eles nos chamam a atenção. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, a máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida e brilhar no céu como uma aureola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Então, meus irmãos, está aí que a caridade é uma condição incondicional para todos nós nos adequarmos. Enquanto nós não formos caridosos, nós não saberemos amar ninguém, porque a caridade é o amor em essência. Muita paz, que Deus nos ilumine. E para finalizar, agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Divino Mestre Jesus, aos mensageiros espirituais do Grupo Espírita Templo do Silêncio, do Conselho Distrital 8, que compreende o bairro de Castelo Branco, dos Irmãos de Luzes, do CD10, que compreende aqui a área do Cabula e a adjacência. Que esses mensageiros do Cristo some as suas forças, as suas luzes, e envolva todos nós, os trabalhadores desta casa de amor, que está fechada por forças de problemas, de enfermidade, imposta pelos governantes, mas que, como Kardec deixou claro, e outros espíritos em obras acessórias nos chamam a atenção, nós estamos utilizando as novas ferramentas, a internet, os meios de comunicações diversos, para levarmos a mensagem a nossos irmãos. Nós temos a consciência, a certeza que não estamos presentes na instituição, mas que o trabalho dos mensageiros do Cristo não param. Eles estão diuturnamente, incessantemente, com as suas equipes médicas, com a equipe de trabalho, dentro do laboratório espiritual e nas doutrinárias de encarnado para desencarnados. Então, que cada um de nós, conscientemente, façamos a nossa parte, orando e guiando os nossos corações para essas instituições, porque assim estamos fazendo por nós, contribuindo psiquicamente, através dos nossos pensamentos, das boas ações, da oração, para fortalecer os nossos irmãos e a nós próprios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e por toda a eternidade. Senhora nossa, que esta prece transforme luzes, essas luzes envolva todos nós, os espíritos, encarnado e desencarnado, os trabalhadores das casas, os irmãos colaboradores, os irmãos frequentadores e aqueles que são assistidos ou estavam sendo presencialmente. Que o mensageiro do Cristo continue levando a todos nós essas bênçãos de amor. Que assim seja. Está finalizado o trabalho da noite de hoje, sábado, 4 de julho, e o mesmo trabalho, o dia 5, às 9 horas da manhã, no Centro Espírita, Irmão de Luz. Muita paz, que Deus nos abençoe, ilumine a todos nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado.